E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão ou por Deus não fui feito. Olá, ouvintes e internautas da nossa 13 de maio. Bom dia, boa sexta-feira, que você, sua família e todas as pessoas com quem você vai conviver ao longo desse dia sejam muito felizes. Muitas bênçãos de Deus a você e a todos e todas com quem você ama. Pois bem, hoje nós estamos terminando o mês de novembro. Amanhã, dia 1º de dezembro, puxa, o ano já está acabando, hein? Amanhã nós celebramos o dia de combate à AIDS. A gente chama a atenção para a importância da prevenção. No entanto, a saúde como um todo e não apenas cuidados específicos são importantes, mas nem sempre a gente cuida da saúde como um todo. É verdade que é difícil de termos os devidos cuidados se o sistema público de saúde, se as políticas públicas de saúde ficam muito a desejar, não é mesmo? E um alertazinho, hein? Nós, homens, muitas vezes somos muito preconceituosos e ressabiados para cuidar de determinadas questões da nossa saúde, hein? Olha lá, saúde em primeiro lugar. Saúde é o que interessa, não é? Espera desde as frias madrugadas pelo remédio para aliviar a dor. Este é teu povo em longas filas nas calçadas a mendigar pela saúde, meu Senhor. Tu que vieste para que todos tenham vida, cura meu povo dessa dor em que se encerra. Que a fé nos salve, nos dê força nessa lida, e que a saúde se difunda sobre a terra. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. Com as celebrações deste final de semana, nós iniciamos um dos tempos mais lindos dos tempos litúrgicos, mais profundos, mais significativos, que dizem, que falam, que motivam muito a gente para a vida, para a mística. É o tempo do advento, é o tempo da espera, da preparação para a chegada do Salvador. Portanto, vamos procurar caprichar bem, logo desde o início do tempo do advento, vivendo bem a nossa espiritualidade, a nossa mística, o nosso engajamento na vida comunitária para bem celebrarmos o Natal. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Deus fez e continua fazendo tantas maravilhas entre nós. Uma delas é a vida e o ministério de Dom Tomás Balduino. Eu que tenho a graça, a alegria de conviver com ele no nosso dia a dia na comunidade religiosa a qual nós dois pertencemos, na comunidade São Judas Tadeu, em Goiânia. Hoje, por ocasião quase que praticamente antivéspera da celebração dos 90 anos de vida de Dom Tomás Balduino, nós vamos ter um programa especial. Vamos conversar com ele a respeito de alguns temas importantes para a nossa vida.
Afinal de contas, Dom Tomás Balduino é o solidário mestre da vida. Aliás, esse é o título dado ao último livro sobre Dom Tomás, editado pelas Paulinas. Vejam bem, solidário mestre da vida. É com esse mestre da vida, cuja vida é dedicada inteiramente, praticamente, à solidariedade, que nós passamos a conversar agora. Dom Tomás, ele nasceu na cidade de Posse, do Nordeste goiano, praticamente na divisa com a Bahia. Nós perguntamos a ele: Dom Tomás, quais são as suas principais lembranças da sua infância? A minha infância na cidade de Posse, uma das cidades mais bonitas, eu diria, do estado, foi infância feliz. É uma cidade ligada, de certa maneira, ao semiárido, com belas vertentes, buritizais, veredas, cerrado. E eu vivi tudo aquilo pelo fato da minha família ser muito ligada à terra. Meu pai tinha uma terrinha e minha mãe, vinda do Vale do Paraíba, era filha de fazendeiro, de maneira que uma mulher muito ligada à terra. E a gente vivia essa comunhão com a Mãe Terra, com as frutas, com as belezas, com os bichinhos que tem por aí. Eu guardo essa estampa da minha infância. Meu pai dizia que, ouvindo isso que Dom Tomás acaba de falar, é a coruja gravando o seu próprio toco, né? Quer dizer, nós não íamos esperar que Dom Tomás fosse falar outra coisa sobre a terra natal dele, né? Agora, o que me destaca, Dom Tomás, é que na sua primeira fala já sobre a infância, você já destaca o contato e a convivência com a Mãe Terra. Que maravilha isso, hein? E depois a gente percebe que isso foi dando assim um pouco o rumo do seu ministério, do seu serviço ao Evangelho, aos pobres e especialmente às pessoas, aos lavradores e aos sem terra. Mas você é um frade dominicano. Nós queremos perguntar o que mais lhe marcou no período, durante a sua formação para frade dominicano. Duas coisas me marcaram muito na vida religiosa dominicana. Primeiramente, minha passagem lá pela França, em contato com homens da teologia, do saber bíblico, histórico, litúrgico. Isso foi uma marca que ficou para o resto da vida. Uma província, a província de Toulouse, que não era assim tão aberta, mas que estava ligada ao que havia de melhor em termos de saber teológico, de visão bíblica, de ligação com Tomás de Aquino. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, que é preciso destacar, foi a equipe com a qual eu vivi em São Paulo, de homens engajados, dominicanos. Frei Rosado Joffre, Frei Romeu Day, Frei Martinho Penido Bournier, eram os meus mestres, sobretudo o Frei Rosado Joffre. E aí, ao nascedouro do Brasil urgente, das tensões, Perdizes se tornou como que um polo de referência para os cristãos daquele tempo sob a ditadura. Era a primeira ditadura de Getúlio Vargas e depois a ditadura militar. Ali era o refúgio de todas as pessoas. Me marcou muito esse destemor e essa abertura para a defesa da justiça e da verdade. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. O nosso programa hoje, bem como na próxima sexta-feira, ele está sendo e vai ser um programa bastante especial. Por ocasião da grande celebração dos 90 anos de Dom Tomás Balduino, nós estamos conversando hoje e na próxima sexta-feira com esse grande irmão, grande em todos os sentidos. É um irmão, é um homem solidário, é um religioso dominicano, é um bispo muito atuante na causa do Evangelho, sobretudo naquele tripé, as causas indígenas, as causas da terra, dos sem terra, e as causas dos direitos humanos. Mas antes de continuar ouvindo essa nossa conversa com Dom Tomás, vamos ouvir uma música. E eu a dedico a todas as pessoas que, como Dom Tomás, são caminhantes, são caminheiros, são pessoas que não se curvam com as dificuldades.
São pessoas que acreditam que o caminho se faz ao caminhar. Ponha suas mãos na massa, venha participar da festa recriação no mundo que Deus nos dá. E quando você chegar, irmão, encontrará outras mãos. A vida e a esperança será fermento, libertação. Andando pelo Brasil, fincamos marcos na estrada. De norte a sul nossa gente vem firme na caminhada. E quando você chegar, irmão, encontrará outras mãos. A vida e a esperança será fermento, libertação. De rosto distinto, unamos em multidão, criando cidadania com festa e celebração. E quando você chegar, irmão, encontrará outras mãos. A vida e a esperança será fermento, libertação. O reino será presente, os santos se encontrarão na nova comunidade, vitória, ressurreição. E quando você chegar, irmão, encontrará outras mãos. A vida e a esperança será fermento, libertação. E quando você chegar, irmão, encontrará outras mãos. A vida e a esperança será fermento, libertação. O nosso querido irmão e companheiro Antônio Baiano canta bem, de verdade, não é isso? Ele que se coloca, como sempre, sendo afilhado de Dom Tomás Balduino. O Antônio Baiano, que mora em Orizona, tem toda a sua família, a Luísa, seus filhos em Orizona, e ele é atualmente vice-prefeito e foi eleito vereador para o próximo mandato lá no mesmo município de Orizona. O baiano que sempre está com a gente nos momentos, nas manifestações, celebrações da caminhada das comunidades eclesiais de base, da caminhada dos movimentos populares, especialmente aqui do Cerrado. Baiano, que bom que você continua sendo um irmão engajado na luta, colocando não só as suas mãos, mas a sua vida na massa. Põe as mãos na massa. Ponha a sua vida na massa, assim como, aliás, Dom Tomás sempre as colocou. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Continuemos a nossa conversa, então, com o nosso irmão Dom Tomás Balduino, por ocasião das antevésperas da celebração dos seus 90 anos de vida e de ministério. Um homem que teve uma herança, uma formação sólida, uma formação clássica, digamos assim, que o marcou. Como é importante a gente reconhecer
valorizar os momentos de formação. Claro que a formação juntamente com a ação. E nesse sentido, Dom Tomás é também mestre. A Escola do Evangelho na Diocese de Goiás, onde eles sempre se preocupavam em que a formação fosse intimamente vinculada ao ministério, à atividade, no cotidiano da vida dos jovens. Parabéns, Dom Tomás, por essa percepção, por essa, digamos assim, compreensão de que a formação ou ela é vinculada à vida ou ela não tem sentido. Agora, é claro, nem por isso podemos dispensar uma formação clássica, sólida, bem formada, não é? Muito bem, você teve na condição de pastor, na condição de bispo diocesano, junto às comunidades da Diocese de Goiás, por 31 anos. Eu pergunto, quais são as 2 ou 3 principais alegrias nesse período que você conviveu com esse rebanho da Diocese de Goiás? 2 ou 3 principais alegrias. Eu diria 3 alegrias. Uma primeira é a comunhão da Diocese toda, a partir dos padres, evidentemente, das irmãs, dos agentes de pastoral, em seguir as linhas do Concílio Vaticano II. Foi bem claro desde o início, desde a primeirinha reunião que eu tive com os padres, eu perguntei, vamos seguir o Concílio Vaticano II? Era difícil aos padres dizer não. E aquilo contagiou toda a diocese. Era uma diocese tradicional, um povo tradicional, e que seguia aquilo que era mais avançado na igreja, que são as linhas do Concílio Vaticano II, sem quebrar a estrutura das celebrações de tipo barroco, da tradição da Península Ibérica. O povo tinha até medo que o bispo mexesse naquilo. Não, a gente achava que aquilo seria suporte para um avanço. Segunda alegria que a gente teve foi o fato do crescimento da visão bíblica. Nós tínhamos a escola bíblica, que pegava todo mundo. A minha ideia, meu sonho, é que a escola bíblica, que é uma escola que dura a vida toda, vai de mamando a caducando, tivesse uma força tão grande como a força da missa dominical. Que o pessoal, por tradição, vai à missa, e o dia que não vai à missa domingo, parece que falta uma coisa na vida. Eu queria que isso se estendesse à escola bíblica. Terceira grande alegria em isso cá é a luta vitoriosa do sem terra. Goiás é uma cidade, uma região de latifúndio, de carrancismo, de muita tensão, de muita violência por parte dos altos, dos grandes, para os pequenos, lavradores, agregados, etc. De repente, o pessoal começa a ocupar a terra. Um processo de reforma agrária. Tensão, briga, expulsão, entre a ação judicial, entre a ação policial, estamos lá, e se tornou uma diocese com o maior número de assentamentos da reforma agrária. Isso ninguém me tira essa. Senhor, te louvarei de todo o coração, quero anunciar as tuas maravilhas. Quanta alegria encontro em te cantar, com salmos, melodias, teu nome hei de exaltar. Esse nosso programa será reapresentado na mesma emissora logo mais às 11 da manhã. E eu lembro a todos e todas que na próxima sexta-feira nós vamos continuar a entrevista, conversando, buscando aprender, buscando lições de vida com esse mestre da solidariedade que é Dom Tomás Balduino. Ele que está celebrando os seus 90 anos de vida. Eu aproveito para lembrar e convidar todos e todas vocês, ouvintes e internautas, nos dias 8 e 9 próximos, nós estaremos na cidade de Goiás com uma programação bastante intensa, celebrativa, em ação de graças aos 90 anos da vida de Dom Tomás Balduino. No dia 8 vai ser um seminário, o dia todo, buscando assim fazer um pouco uma análise da caminhada
dos últimos 50 anos, que aliás coincide com a caminhada do Concílio Vaticano II, e também buscando luzes para a nossa ação como pessoas militantes de fé e Evangelho e Cidadania no nosso dia a dia. À noite teremos na Catedral a Missa de Ação de Graças e no domingo, até a hora do almoço, continua a programação através de um momento de confraternização. Fique com Deus, gente. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu Apresentação: Frei José Fernandes. Cidadão, ou por Deus não fui feito